Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje, vamos falar sobre telemedicina com o Dr. Chau, que é chefe de telemedicina da FM USP. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Rede Alesp. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar o convite. Doutor, telemedicina. Tivemos recentemente, então, a aprovação da telemedicina, né, pela Lei 13.989 de 2020. Então, a telemedicina foi aprovada em caráter emergencial, permitindo, então, que os profissionais da saúde, então, façam uso aí, né, das tecnologias para fazer o atendimento aos pacientes dentro desse período da pandemia pelo novo coronavírus, justamente para evitar aglomerações, né? Um momento que a gente tem que evitar ao máximo, então, reunir pessoas. Então, a telemedicina vem aí como uma grande aliada nesse momento. Antes da gente falar sobre isso, que é o mote, né, o tema central aqui do nosso programa, eu queria que a gente esclarecesse, em primeiro lugar, para o nosso telespectador, o que é a telemedicina e como que ela se aplica, porque eu acho que ainda é um tema que gera muitas dúvidas ainda nas pessoas, né? Então, o senhor poderia começar o programa explicando um pouquinho para a gente o que consiste de fato a telemedicina? Bom, a telemedicina moderna é fundamentalmente o uso de recursos interativos para que o médico possa oferecer um serviço de qualidade. E, na verdade, a telemedicina ele é um método que o médico pode adotar para interagir ou investigar uma doença com o paciente. Nesse momento da pandemia, a melhor forma de proteção, tanto para o paciente, porque ele evita a possibilidade de contágio, ou para o médico, que inclusive pode fazer parte da população de risco, é o uso dos recursos conectados, eletrônicos, para acompanhar ou para avaliar um paciente. Certo, doutor. Então, assim, falando de uma forma bem coloquial, vamos dizer assim, seria um atendimento, então, em que o médico, de repente, faz uma consulta aí com o paciente através de um WhatsApp, de um Skype. Claro, existem limitações aí nesse atendimento, mas seria mais ou menos isso, ou uma orientação que ele passa, até mesmo uma conversa entre médicos que estão discutindo um caso ali pelo WhatsApp. De repente, o médico que está no Rio está discutindo com um médico que, sei lá, que está no Rio Grande do Sul, eles estão discutindo um caso ali pelo WhatsApp. Isso nada mais é do que telemedicina? Então você tocou um assunto muito importante. Na verdade, o médico ele não pode usar o WhatsApp, Skype gratuito, Facebook, para fins de atendimento de paciente. Por quê? O ato médico exige sigilo, tá? Então, esses aplicativos, eles não têm o sigilo, não têm a segurança necessária para que seja feito um atendimento de qualidade com registro em prontuário médico. Então, se o médico deseja fazer o atendimento, ele precisa escolher alguns recursos interativos que tem o chamado HIPAA Compliance. Garante que tenha criptografia e garante que não seja possível o vazamento de dados. O WhatsApp, ele não pode servir como telemedicina, como um ato médico. Ele pode servir como um sistema digital de apoio a um ato médico, apoio a uma consulta médica conectada. Tá? Então, até nos meios digitais, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque caso contrário, nós vamos estar infringindo o Código de Ética Médica. Porque o atendimento a um paciente, ele tem um sigilo. Assim como o próprio paciente não pode estar numa área pública quando está fazendo uma interação com o médico, porque senão, novamente, perde-se aquela parte da relação médico-paciente e a guarda dos dados de uma forma sigilosa. Existem diversos recursos no mercado que já tem esses processos que garantem essa segurança. Tá? Então, hoje nós temos
mais de 2 dezenas de plataformas que estão disponíveis no mercado para que o médico possa utilizar num atendimento com segurança. Doutor, esse é um problema que costuma acontecer até por falta de informação do médico. Eu cheguei a ler em alguns lugares, doutor, até é importante o senhor esclarecer isso, porque eu já ouvi de boca de profissionais, de advogados, de médicos, que utilizam, que não tem problema nenhum usar o Skype, o WhatsApp. Então, isso é preocupante, né, doutor? Falta, então, um certo alinhamento nesse sentido. Sim, na verdade, as pessoas que usam Skype, WhatsApp e esses outros recursos não estão informados o suficiente. Por que que o WhatsApp não pode? Porque tem um recurso de encaminhar. Se ele pode encaminhar uma mensagem ou parecido, ele me dá vazamento de dados. Por que que o WhatsApp também não pode adicionalmente? Você pode apagar mensagens. Você pode reorganizar a ordem das mensagens. Isso faz uma coisa chamada perda de integridade das informações da interação paciente e médico. Se tem advogado que está falando isso, então talvez eles não tenham atento a esse detalhe, porque isso gera problemas jurídicos posterior, caso haja algum litígio, tá? Lembre-se que assim, não existe, as coisas mais fáceis não podem ser utilizadas quando nós estamos lidando com segurança e sigilo, tá? Às vezes eu dou um exemplo. Um prédio qualquer não pode funcionar como hospital, porque o hospital ele tem sua infraestrutura própria, segurança e todo o conjunto. Usar recursos digitais, tipo WhatsApp, é se colocar em risco dos dois lados. O WhatsApp nunca foi feito para fins de saúde, ele foi feito para comunicação entre as pessoas de uma forma ágil e simples. Tá? Esse é um ponto muito importante e que, pela facilidade, ele não me permite segurança. Então, eu vou dizer um outro exemplo que é problema para o paciente. Eu digo que eu vou ter uma consulta com o médico por WhatsApp. E quem me garante que outro lado é médico? Quem me garante a segurança da autenticidade? Então, ambos os lados correm o risco de problema. Então, isso precisa ser bem definido. O Conselho Federal de Medicina nunca disse que o WhatsApp poderia ser utilizado para fins de ato médico. Tá? Então, eu acho que sejam advogados, sejam médicos, antes de adotar a telemedicina, o ideal seria fazer um curso de formação mínima entre 10 a 15 horas para entender as questões da responsabilidade e segurança digital e do que se chama o registro de um atendimento médico. Tá? Isso é muito importante para caracterizar o ato profissional. Importante essa informação, doutor. De verdade, é bastante importante, porque realmente eu cheguei a ver isso em muitos lugares, essa confusão. Então, pessoas defendendo que não importa a plataforma que o médico vai utilizar, o que importa é que o prontuário do paciente, que a documentação eletrônica ou que o receituário médico seja feito, seja criptografado. Então, que a documentação eletrônica tem que ser protegida, mas que a plataforma de interação independe. Então, essa é uma informação falsa. É uma informação incompleta e que não entende muito bem o que é o ato médico. Inclusive, deixe só complementar, a teleconsulta não é telemedicina, não são sinônimo. Teleconsulta não faz mais do que 10% da telemedicina. Porém, a teleconsulta não é nós estamos conversando interativamente. Isso é apenas uma fase da teleconsulta, que eu vou chamar na entrevista investigativa. A teleconsulta ela tem que ter 5 etapas. Eu tenho que ter um termo de consentimento informado que você me autoriza a fazer o atendimento conectado e que você sabe das características.
Você precisa me mandar uma ficha informando por que você está pedindo a consulta. E depois eu interajo fazendo o que eu chamo de propedêutica conectada. Depois é que eu registro no meu prontuário médico e depois eu ainda te envio de volta um mini relatório informando a hora, a duração da nossa interação, o motivo de por que você me procurou, o que eu fiz e a minha conduta. Se não é feito isto, não é uma teleconsulta, não é um ato médico. É uma videochamada. Uma videochamada não é um ato médico. Então, talvez todo mundo que esteja falando do WhatsApp, do Facebook, como uma forma de interação, não entendeu bem a sequência da segurança de um ato médico. Na conduta médica, eu posso fazer uma prescrição médica. Você vê que na prescrição, inclusive o Conselho Federal de Farmácia com o Conselho Federal de Medicina fizeram um sistema de prescrição usando certificado digital. Então, tudo que envolve segurança de informação, nós precisamos ser muito criteriosos, tá? Então, eu quero reforçar que quem usa mídias sociais, supondo que isso pode ser telemedicina, provavelmente terá problemas jurídicos e éticos em decorrência de falhas, vazamento e litígio. E a outra coisa, o WhatsApp não lhe permite constituir, por exemplo, um prontuário. E, por último, só queria dizer, o WhatsApp, médico não atende paciente por bilhetinhos e nem por secretária eletrônica, se nós estamos falando sobre voz. É preciso tomar muito cuidado com isso, novamente, para nós não acabarmos utilizando recursos errados e, com isso, banalizar a telemedicina. Com certeza, doutor. Informações muito importantes transmitidas pelo senhor, inclusive no que se refere, então, às etapas. Quer dizer, existe aí um protocolo que precisa ser, um protocolo ético, vamos dizer assim, que precisa ser seguido pelo médico, que foi o que o senhor falou. A pessoa precisa autorizar, então, essa consulta, né, via aí meios tecnológicos. Depois, o médico faz a investigação, né? Quer dizer, conversa com esse paciente. Depois, o senhor, então, vai anotar e vai, então, registrar tudo que foi falado. Quer dizer, existe toda aí né, um ritual que precisa ser feito. Eu acho isso importante de você esclarecer, doutor, porque eu, particularmente, fiz uma consulta, tá, por telemedicina, pelo meu convênio, que eu não preciso citar nesse momento, e a médica mandou para mim um link com uma plataforma, eu acessei, nós fizemos a consulta e não passou disso. Eu não mandei autorização nenhuma, não tivemos contato depois. Quer dizer, foi uma coisa bem simples, rápida, a gente conversou um pouco e concluímos então ali o atendimento. Na minha cabeça, esse então era o procedimento correto. Quer dizer, faltou aí bastante coisa, né, doutor? Nesse Sim, caso. porque o médico, exatamente, quando o médico atende, ele assume uma responsabilidade pelo que ele decidiu. Então, nós temos que pôr isso, nós não podemos descumprir a nossa responsabilidade médica. Então, se você teve uma, uma teleconsulta, só se aquilo foi apenas uma orientação, mas não uma teleconsulta. A consulta médica, você tem que saber o meu CRM, você tem que receber um extrato de quando eu lhe atendi, qual foi a minha posição, porque é o seguinte, se te causa alguma consequência posterior da minha consulta, eu tenho responsabilidade pelo que eu falei e como eu conduzi o processo. Então, na maioria das situações, como são situações simples, não tem consequência. Mas todas as consultas, para poderem merecer serem remuneradas, exigem responsabilidade do profissional. E você, como uma paciente que pediu uma consulta, tem o
direito de ter um comprovante do atendimento. Eu tenho que lhe mandar um comprovante, tá? Senão não está caracterizado um ato médico. Certo. Doutor, tem outro aspecto que eu acho que é importante a gente colocar agora. Nós temos, então, a aprovação da telemedicina em caráter emergencial, como eu mencionei, né? Pela Lei 13.989 de 2020, então, que permite a utilização da telemedicina nesse período que compreende a pandemia pelo novo coronavírus. Porém, a telemedicina tem uma regulamentação de 2002, né, doutor? Eu lendo um pouquinho sobre esse assunto, eu vi que essa legislação de 2002 ela era bastante restrita, né, doutor? Então, o senhor me corrige se eu estiver errada. Pela regulamentação de 2002, poderia, então, acontecer a telemedicina desde que o médico, então, tivesse, de repente, analisando aí exames à distância, mas na outra ponta o paciente teria que ter um médico ali auxiliar, um médico assistente, quer dizer, teria que ter um médico em cada ponta, um com o paciente e o outro, então, ali à distância. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais e por que que essa regulamentação é tão restrita, doutor? E por que de 2002 tão antiga? Quer dizer, há necessidade de uma atualização e isso tudo, essa maneira tão restrita é por conta de falta de recursos da época? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Tá bom. Então, primeiramente só queria avisar que a resolução ele está muito longe de ser uma lei. Na verdade, a Lei 13.989 é a suprema, depois vem a portaria do Ministério da Saúde, depois é que vem as resoluções. Então, na verdade, a resolução ele é uma norma de orientação do autorização de uso ético de um recurso interativo. É que, na verdade, em 2002, o Conselho Federal de Medicina ele publicou uma resolução, foi mais ou menos 3 anos após o consenso de Tel Aviv, que deram as diretrizes em relação à telemedicina. Desde então, nós não tivemos uma atualização de resolução de telemedicina, mas não tivemos da parte de telediagnóstico. Exemplo, a teleradiologia. Nós tivemos, por exemplo, a área do tele-ECG, alguns específicos. A última resolução, que eu participei, inclusive, na elaboração no Conselho Federal de Medicina, foi a resolução 2227 de 2018, que foi lançado em 7 de fevereiro do ano passado, e por uma questão de falta de entendimento sobre o que era a telemedicina, gerou uma discórdia interna na área médica e ele feito uma revogação. E nós voltamos a usar o de 2002, o que significa um retrocesso do ponto de vista conceitual, técnico-tecnológico, só para avisar que em 2002 não existia smartphone. Só para lembrar que em 2002, um palm top de ponta com uma câmera tinha uma resolução de 320 por 240. Era uma realidade tecnológica totalmente diferente. Se nós voltássemos para o passado, qualquer smartphone nosso de hoje é um supercomputador, tá? Então, só para ter uma pequena ideia. Agora, o que aconteceu? Por causa da pandemia, foi aprovada a portaria, mas a lei que autoriza o uso da teleconsulta, mesmo que seja pacientes novos. Então, aquela discussão terminou. Não existe aqui a discussão se a teleconsulta pode ser para paciente novo ou não, porque a portaria diz serve para pré-avaliação médica. Então, hoje, em momento de pandemia, está autorizado o atendimento médico, mesmo para pacientes novos, ou orientações, ou monitoramento de paciente que eu já conheço de uma forma crônica. Então, isso já está colocado.
O Conselho Federal de Medicina só não avançou com uma nova resolução porque estava programado em abril para iniciar um novo debate, porque tinha sido dado tempo para que as diferentes entidades pudessem enviar as contribuições. E o prazo terminava no dia 31 de março. Porém, isto se sobrepôs com a pandemia e, nesse caso, não houve o avanço. Mas eu acredito que após a pandemia e a liberação das reuniões, o Conselho Federal de Medicina vai avançar rapidamente em publicar uma nova resolução a partir das contribuições das entidades médicas em relação àquela resolução 2227. Porém, eu só posso dizer uma coisa positiva. Se o Conselho Federal de Medicina não acreditasse que o uso da telemedicina é uma perspectiva futura, não teria lançado, juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Nacional de TI, uma plataforma de prescrição digital com certificado digital. Isso indica que, na verdade, a nossa evolução ao longo do tempo será a transformação de uma medicina híbrida. Só queria novamente transmitir a mensagem. Não existe competição entre medicina e telemedicina. Só existe um termo chamado medicina. A medicina, com o braço da telemedicina, ela se transforma numa medicina híbrida, conectada, aumentando a capacidade de cuidar das pessoas. Isso é irreversível por um único motivo. A sociedade humana mudou. Nós estamos usando a tecnologia no nosso dia a dia e a medicina precisa se modernizar para acompanhar a evolução social. Com certeza, doutor. Eu acho que o que o senhor está falando é bastante importante, né? E eu brinco que é um chavão, mas é verdade. Há males que vêm para o bem. Eu acredito que, de uma certa forma, né, doutor, essa situação que a gente está vivendo, apesar da dificuldade, está criando, então, aí uma estrutura, né, para que a telemedicina avance, né? Quer dizer, todo esse esforço que está sendo feito, então, para que esses atendimentos aconteçam, para que a telemedicina vá sendo, então, implementada, a questão da documentação eletrônica, tudo isso que, todas essas discussões também que ganham uma força muito grande nesse período, eu acredito que ele já está, então, preparando um caminho para que a telemedicina realmente vá se estabelecendo, né, doutor? É um caminho sem volta. Exatamente. A pandemia indiretamente nos trouxe uma oportunidade para acelerar a maturidade profissional e a maturidade juntamente com a população, tá? Eu diria que eu compararia a telemedicina tanto para a área médica, assim como está o internet banking para os bancos. O banco físico seria os hospitais e consultório. E o internet banking seria o equivalente à medicina, só que um software de internet banking obrigatoriamente tem que ser seguro, obrigatoriamente tem que garantir a funcionalidade e é isso que nós precisamos trabalhar com telemedicina. Só para te acrescentar uma coisa, o que a pandemia do Covid-19 nos ensinou? Algumas coisas. Precisamos investir mais em prevenção, em cuidados de uma forma contínua. Telemedicina é excelente para isso. Tá? O cuidado domiciliar, cuidado pessoal, inclusive pessoas que têm doenças crônicas. Segundo, nem sempre eu preciso ir para um hospital. Uma parte dos cuidados, o médico competente, ele pode cuidar de uma forma conectada. Portanto, eu evito, inclusive, contágios. Tá? O terceiro, a telemedicina sozinha não precisa resolver tudo. Porque o médico ele pode decidir, olha, a telemedicina não foi suficiente, vem cá no meu consultório ou no hospital que eu vou te examinar. Então, quando nós enxergarmos que o médico toma essa decisão, então, na verdade, a telemedicina é um método adicional do médico para aumentar o conforto para os pacientes,
para reduzir risco e aumentar o acesso. Aí sim, isso que nós chamamos de medicina conectada e o que nós temos que construir ao longo dessa década para aumentar, inclusive, essa democratização de acesso aos recursos de saúde. Doutor, inclusive essa lei, então, que foi aprovada, eu estava dando uma lidinha nos artigos dela, na 13.989 de 2020, um dos artigos fala justamente isso, que o médico precisa informar o paciente de todas as limitações que envolve, então, uma teleconsulta. Quer dizer, o médico precisa dizer para o paciente, olha, talvez a gente consiga resolver a questão aqui por essa conversa virtual, vamos dizer assim. Mas pode ser, então, que eu precise que você venha presencialmente para eu te examinar, para fazer um exame. Quer dizer, isso é bastante importante, né, doutor? E não é à toa que a lei coloca no artigo explicitamente essa informação, porque às vezes o paciente acha que vai resolver tudo ali e depois pode até ter um estresse aí com o médico, quer dizer, questionando do porquê que a coisa não foi resolvida, né, doutor? Exatamente. Então, o médico responsável, ele sempre vai dizer, olha, nós vamos conversar, mas havendo limitação, eu vou pedir para você vir porque eu vou te examinar presencialmente. O que nós não podemos é iludir a população. Lembre-se que médico tem responsabilidade, não importa o método que escolha. E para isso é que serve a ética, para isso que serve as normas, tá? Então, médico não pode se remunerar pela videochamada. O médico é remunerar pela responsabilidade em cuidar de alguém e, se necessário, encaminhar para o local certo e já ir adiantando os cuidados. Aí sim nós temos uma verdadeira medicina e não apenas uma videoconversa entre um profissional médico com alguém que precisa de cuidado. Tá? Isso é fundamental e nos cabe, nesse caso, que o Conselho Federal de Medicina, a academia e outros exijam que os profissionais médicos respeitem a responsabilidade que tem pelo paciente e não encontre no meio conectado apenas uma forma fácil de substituir uma consulta. Isto, então, se fizer isso, ele não está sendo um médico responsável. Doutor, eu tinha muitos outros assuntos para abordar com o senhor. O nosso tempo é muito curto. A gente está falando aí há quase 30 minutos. Foi muito boa a nossa conversa, doutor, para mim. Não sou médica, não sou advogada, sou jornalista e para mim foi muito importante, sabe, doutor? Eu tenho certeza que os profissionais da saúde que assistirem essa entrevista vão ficar muito, muito gratos aí por todos esses esclarecimentos. O meu tempo é muito curto, doutor. Eu queria entrar em outros assuntos. Eu acho que a gente vai ter que marcar um programa parte 2, sem dúvida alguma. Se o senhor topar, já fica aqui o convite, porque eu não consegui nem chegar na metade do que eu queria falar. Então, como o nosso programa está para encerrar, doutor, a gente tem aí, vai, um minutinho para encerrar. Eu queria uma mensagem final do senhor com algum aspecto aí que o senhor considera importante e que não pode faltar nessa primeira etapa de programa. Olha, nós temos que lutar pela telemedicina responsável e ético. E a telemedicina responsável e ético pode ser uma telemedicina eficiente para melhorar a qualidade das pessoas. Tá? Então, isso é fundamental que nós trabalhemos dessa forma e a área médica precisa construir uma coisa chamada a ética e a acreditação em qualidade de serviço de telemedicina. Doutor, foi um prazer falar com o senhor. Vamos marcar o programa parte 2. Perfeito. Igualmente, Tá será bom? uma honra. Obrigada, doutor. Até mais. Bom, o programa Até Lesp mais. Conecta. Até mais, doutor. O programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.